Boa noite, tudo bem para você? Como está? Tudo tranquilo? Temos aqui mais uma live de um tema atual durante a nossa prosa franca, todas as terças-feiras às 18 horas, horário de Mato Grosso, 19 horas, horário de Brasília. Mas antes vamos falar aqui do nosso livro A Arte de Ser Feliz. Pratique diariamente bons hábitos. O livro Mude Sua Vida em 50 Dias. Que tal começar agora? Temos também o livro para você falar em público com eficiência sobre técnicas de oratória. E o lançamento, o livro Singularidade, Deus te ama de forma especial. Você pode encontrar os livros na Livraria Janino ou no meu site francisney.com.br. Então nós temos aqui mais uma live, vamos ver aqui as pessoas que já entraram. Temos aqui a Lucimere, a Cris, Nel Moreira, todos aqui, sejam bem-vindos. Aproveite aí, faça o seu convite para a nossa live com o tema Acesso às Armas de Fogo no Brasil. Boa noite, professor Franks. Boa noite a todos, tudo jóia, tudo bom? Prazer estar novamente, mais uma live, né? Falando um pouquinho da conversa franca, né? Sempre às terças-feiras, às 18 horas, né? É um motivo ímpar estarmos aqui novamente para trocarmos uma ideia, né? Um pouquinho, né? Sobre alguns temas relevantes na nossa sociedade e essa semana mais um tema assim bem relevante, né? Bem atual do que vem acontecendo aí na nossa cidade e no Brasil e no mundo, né? Que é a questão das armas, não é verdade? Ok, então o tema é o acesso às armas de fogo no Brasil. Mas antes eu gostaria, professor Francis, que você falasse sobre o acesso às armas de fogo nos Estados Unidos, que já tem tem mais caminho percorrido, e também o acesso aos brasileiros. Ah, sim, beleza. Só, primeiramente, vamos diferenciar o que é porte de arma e o que é posse de arma, né? Tem essa diferenciação, que ela é importante para a gente tentar entender um pouquinho sobre esse assunto, né? Bem, posse de arma é o direito de eu possuir, de ter o direito de ter uma arma registrada, né, em meu nome. Então, isso é posse de arma. Porte é poder portar ela, ou seja, no meu caminhar, no meu trabalho, no meu passeio, né? Então, o porte nada mais é que a permissão para eu andar armado. Então, nos Estados Unidos, eles têm... É claro que a legislação americana ela é bem libertária nesse sentido, porque tem a Constituição americana, com as normas gerais, e cada estado norte-americano ele tem autonomia para fazer as suas mudanças, suas objeções, seus acréscimos na lei. Então ele pode fazer naturalmente trabalhar com diferenciado de um estado para outro. Mas em via de regra, os estados americanos eles liberam a posse de armas. As pessoas têm arma em casa. A maior parte dos Estados Unidos, dos cidadãos norte-americanos, tem arma em casa. Então isso é fato lá. O porte de arma ele é liberado em vários estados norte-americanos. Mas por que lá é assim? Por que lá é liberado, é bem mais fácil, né? Bem, é porque quando fundou a nação, o país, né, o Estado norte-americano, eles resolveram armar a população para poder manter a independência do país. E esse armamento, ele se estendeu pelos séculos e até nossos dias. Então, o norte-americano vê que andar armado faz parte da sua segurança, ele está ajudando o seu país numa eventualidade. Então, esse é um grande argumento. É por isso que você vai encontrar nas grandes lojas, departamentos dos Estados Unidos, né, você vai encontrar lá uma área reservada, nas grandes hipermercados americanos, uma área reservada que você vai encontrar ali algumas armas expostas para o comércio. Eu vi pela televisão, né, mas nunca vi pessoalmente armas de grosso calibre, né,
submetralhadoras, espingardas, com alto poder de letalidade, 12 e assim por diante. Isso eu nunca vi lá, pessoalmente, mas eu já vi nas lojas americanas esses revólveres, essas pistolas, né? Elas são aí usadas ou vendidas, né, no comércio aí, nos supermercados norte-americanos. Então, o americano ele tem essa arma, e essa arma para ele faz parte da defesa, né, dele, e ele está ajudando o seu país. Esse é o conceito que eles têm. No Brasil já não é assim. No Brasil nós temos a arma, certo, como um objeto que é propenso a levar a pessoa ao crime. Então, quando o americano vê a arma, ele vê a arma como proteção para si e para a nação, para o Estado, né? Quando o brasileiro vê a arma, ele vê a arma na conotação, na ideia, né, da ação de um crime. Então, essa é a diferença sociológica, né, da visão norte-americana, da visão que os brasileiros têm, né, em relação aí ao acesso às armas, ok? Ok, pessoal, já deixa aqui a sua pergunta, seu comentário, para que o professor Frank possa... Professor Kleber, amigo nosso, professor Kleber, um abraço, professor Kleber Pinho, né? Grande professor de Direito Constitucional aqui da nossa cidade. Muito obrigado por estar conosco aí, professor. Temos aqui outros professores que entraram. Françoíses, Lohane entrou também, Nel Moreira, Françoíses e outras pessoas. Deixa aqui a sua curtida, seu coraçãozinho, aproveita e compartilhe com as pessoas. Para a nossa prosa franca, o tempo passa muito rápido. Já que você mencionou aí sobre questão de porte, posse de armas, sobre a visão sociológica dos americanos e também dos brasileiros, quais seriam as vantagens e desvantagens de se ter aí o porte e a posse de arma? Bem, aí é uma briga, assim, enorme, né? Então, aí pessoas, se abríssemos o espaço aqui, muita gente ia defender a favor, outros iam uma porrada falar contra, né, o acesso a essas armas no Brasil, né? Bem, um argumento muito forte para quem defende o acesso mais flexível, não é o acesso ilimitado, mas o acesso mais flexível das armas no Brasil, é que a pessoa, o acesso às armas facilitado irá, né, ajudar a pessoa na força de segurança do país, ou da cidade, ou do estado. Ou seja, seria tipo um braço, certo? Para poder defender-se e defender o estado de um eventual aí, ataque terrorista, de um eventual assalto, de um eventual pessoa nas ruas aí, de posse dessas armas aí ilegais. Então, um argumento muito forte olha, quando eu estou armado, eu tenho uma defesa pessoal maior. Estou me defendendo, mas estou ajudando a defender a segurança pública contra os eventuais meliantes, né, aí da rua, né? Agora, contrapondo esse argumento, nós temos que muitas vezes a pessoa, quando ela tem, várias vezes os jornais já noticiaram isso, a pessoa vai tentar se defender ou defender o outro, né? E infelizmente acaba tendo dano maior, certo? Perdendo a vida, porque se o ladrão está ali, eventualmente, com a arma, né? E alguém sacou da arma, a pessoa que sacou a arma vira automaticamente o alvo do bandido. E aí, infelizmente, aí, nem todo mundo é treinado e acaba tendo aí óbitos de pessoas de bem. Então, esse argumento ele é refutado de defesa pessoal, ele é refutado porque nós temos um índice muito grande de pessoas que, ao tentar defender-se, acabam aí provocando a letalidade, não só a si, mas também aos outros próximos a ele. Então, é um argumento, existe um a favor, existe um contra, né? Um outro argumento muito usado pelos que defendem armas, fala o seguinte: olha, se eu uso armas, se um cidadão de bem usa arma em casa, o ladrão vai ficar mais receoso em entrar na casa. Olha, porque vai que a pessoa está armada dentro da casa. Então, como o ladrão ele vai ficar receoso em relação a isso, então as pessoas falam assim: nossa, então eu vou
aí, podemos ter dessa família alguém armado. Então, quem defende as armas falam que a pessoa armada geraria uma dúvida no ladrão, e o ladrão não entraria nas casas, ou teria uma receio de entrar nas casas. Já os que são contra falam o seguinte: olha, se o ladrão porventura adentrar, ele vai tomar a sua arma e eventualmente usar a sua arma para outros crimes, ou contra si próprio. Ou seja, por quê? Se uma pessoa tem um acesso à sua casa, infelizmente, um ladrão na sua casa, ele revirar a sua casa, achou uma arma, a chance dele atentar contra a vida das pessoas da casa é maior. Por quê? Porque está sendo uma ameaça para ele. Ou seja, também tem argumento a favor, também tem um argumento que refuta isso aí, né? Um outro argumento, né, dos que são contra as armas é: mais armas quer dizer mais crimes. E aí eles argumentam que muitas vezes as pessoas usam as armas, né, para cometer crimes, assim, crimes passionais. E aí tem um estudo da sociologia que provoca a questão do feminicídio, é que o feminicídio ele é maior nas casas que tem arma, nas famílias que têm arma em casa. Então, olha só, quem tem arma em casa, né, tem um índice maior de feminicídio que não tem arma em casa. Ou seja, muita gente defende a não armas em casa, não a posse, muito menos ao porte, né, de armas, porque as armas são relacionadas a feminicídio. E, claro, infelizmente, também estamos propensos a muitos acidentes ou incidentes, né, fatais. E aí, nós estamos aqui de Cuiabá, todos ficamos assim, horrorizados com uma notícia em que, pouco mais de uma semana atrás, né, uma adolescente acabou, por acidente ou não, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas vamos dizer o que está nos jornais, né, por um acidente, acabou atentando, né, com um acidente com a arma carregada, acabou atentando e a arma fatalmente pegou a face da outra amiga, e a amiga de 14 anos veio a falecer. Isso foi há menos de 10 dias atrás, e recentemente, também, uma outra arma, né, deixou a mostra numa casa. Infelizmente, uma criança de 1 ano e uns quebradinhos, aí, 1 ano e meio aproximadamente, também perdeu a vida. Ou seja, esses acidentes ocorrem em casas que têm armas. E eles defendem a não ter armas em casa. Por quê? Porque está mais propenso a esse tipo de acidente. Agora, quem defende as armas já usa um outro argumento. Fala: olha, eu tenho direito ao consumo. O consumo é meu. O consumo é meu. Eu consumo o que eu quiser. E o Estado não pode interferir no meu consumo. Não pode ser algo que eu devo ou que eu não devo consumir. Por quê? Porque, segundo as ideias liberais, protestantes, liberais, né, que fundaram, por exemplo, a nação norte-americana, falam: olha, o Estado ele não pode certo, arbitrar sobre o consumo das pessoas. Então, se a pessoa ela quer consumir uma arma, quer ter uma arma, o Estado não pode aí fazer nenhuma objeção em relação a isso. Certo? Então, são argumentos a favor, argumentos contra, né? Uma outra relação sociológica que nós temos é que muita gente fala assim: olha, as armas vão diminuir a violência e a criminalidade. Não há nenhum lugar no Brasil com estudo em que mais armas temos menos violências. Pelo contrário, né? Os que são contra as armas falam o seguinte: mais armas, mais violência. Mais armas, mais pessoas disponíveis para ter armas, e infelizmente aí, né, podendo provocar aí o óbito de mais pessoas. Então esses são os argumentos, né, que usam a favor, claro, e contra o acesso às armas no Brasil, né? Agora um detalhe que eu ia me esquecendo, né? Qualquer pessoa, né? Opa, aqui, o celular está caindo aqui do computador. Certo? Qualquer pessoa, ela pode ter, né? O Brasil recentemente aí flexibilizou um pouquinho a questão do acesso às armas, né? Ele pode tocar aí numa próxima live ou até nesta mesma a posteriori, tá bom? Vai a pergunta sua aí. Ok, então deixa aqui seu comentário, sua pergunta, que o tempo, já chegamos à metade do Prosa Franca. O Nel Moreira está dizendo o seguinte: será que lá, referido aos Estados Unidos,
não há um respeito maior à soberania popular, pois em sua Constituição diz que todo poder emana do povo, similar ao que tem na nossa aqui no artigo 1º, parágrafo único, né? Lá a maioria é a favor do livre armamento, já aqui no Brasil não há esse respeito, é uma indagação dela. Nós temos assim, no Brasil realmente o poder emana do povo e muita gente fala o seguinte, olha, o Estado não pode arbitrar sobre isso e tem um argumento assim bem complementar ao argumento que ele usou aí, é o seguinte, com mais pessoas armadas, os governos de linhas ditatoriais, eles teriam mais dificuldade em tomar o poder, porque ele teria uma população armada, iria atentar contra eventuais ditaduras. É um argumento muito forte usado, né? Para que os que defendem armas e democracia. Falam, olha, as armas colaboram para a democracia. Porque quanto mais armas a população tiver acesso, eventualmente um governo que queira, né, tomar o poder, ele não vai conseguir tomar o poder porque a população está armada. Então um grande obstáculo às eventuais ditaduras. É um argumento usado aí para os que defendem armas, né? Inclusive esse argumento é usado pelo presidente para poder flexibilizar. Falar, olha, se eu fosse ditador, eu não ia dar arma para o povo, eu ia desarmar o povo, como querem. Quer dizer, é um argumento que ele usa. Não dizer que o argumento que ele usa é correto ou é incorreto, mas é um argumento que ele defende, né, para poder flexibilizar o uso de armas. Ok, tem mais algumas pessoas que entraram aqui. Daniel, Ari, Vivi Porto, Gilmara, Cris, Julia Almeida, Filinto, Paulo César, Ateliê da Magali e outras pessoas. Temos aqui algumas perguntas. A Cris diz aqui, em Cuiabá, uma adolescente tirou a vida, né, de uma amiga, acidentalmente, foi mencionada aqui. Em outros países, tem restrição contra a guarda ou algo parecido? Acho que a questão está ligada ao cuidado, né, ao zelo, principalmente dos pais, né, professor Francis? O problema é onde guardar isso, né? E hoje as crianças elas têm um acesso muito fácil, que elas descobrem um monte de coisa dentro da casa, coisa que você menos imagina, né, pessoal? As crianças acabam aí descobrindo. E aí o problema é onde guardar e como manusear, e como explicar para o filho, né, do poder de fogo que tem uma arma. Então esse tipo de conversa, ele é muito sensível de cada família, porque cabe aos pais essa orientação em não pegar, não mexer, né, não manusear esse tipo de equipamento, porque é um equipamento perigoso e não deve ser trabalhado com crianças perto, não pode ter aí só jovens mexendo, tem que ter um adulto, né? Tanto é verdade que recente aconteceu porque elas estavam sós num quarto, pelo que tendo esse incidente que provocou aí um acidente, uma tragédia, na verdade, certo? Que não tem como a gente mensurar essa perda, a dor dessa perda, né? E também os pais, a vida da outra. Por quê? Porque vai estar carregado o resto da vida aí, né? Com esse problema aí psíquico que vai ocasionar nela, né? Que é esse problema de ter atentado contra a vida da amiga, né? Agora, um detalhe a mais aqui é que quando as pessoas falam assim, mas no Brasil agora o presidente Bolsonaro flexibilizou as armas, né? Bem, eu posso ter armas à vontade no Brasil? Não. Eu posso ter até 6 armas. Pô, 6 é muito, né? Para mim também eu acho que é muito, mas eu tenho até 6 armas, né? Agora, quais são os requisitos para a pessoa ter essas armas? Não é qualquer pessoa. Ela tem, por exemplo, ter pelo menos 25 anos, residência fixa, né? Ele não deve ter problemas na Polícia Federal, não pode ter lá respondendo um processo da Polícia Federal. Ele não pode estar respondendo processo em nenhum lugar, mas nenhuma esfera judicial, né? Ele pode estar respondendo, né? Ele tem que ter residência fixa, está trabalhando, né? Ele tem que ter um laudo, né? Um laudo de capacidade psíquica, né? E também de capacidade técnica, ou seja, ele tem que ser capacitado tecnicamente e do ponto de vista psíquico, porque quantas vezes nós, pessoas comuns, né? Andando na rua, ganhamos uma fechada, alguém falou desaforo para cada um de nós,
A vontade que dá é pegar um revólver e sair atirando, de cima para baixo. Um dia de fúria, não é verdade? Todos nós já tivemos no nosso íntimo, esse dia de fúria. Agora, se tivéssemos com armas, né? A tendência é termos o quê? Uma letalidade maior. Letalidade maior. Então, os que defendem a arma falam, não, nós teríamos respeito maior no trânsito. Eu já argumento ao contrário. Teríamos uma letalidade maior porque nós somos pessoas que iramos muito fácil, infelizmente, né? E isso pode acontecer aí uma tragédia dentro das famílias, dentro da sociedade como um todo. Está ligado aí ao nosso autocontrole, a parte da inteligência emocional. Professor Franks, eu encontrei aqui no site Metrópolis, tem alguns dados, dizendo o seguinte, mortes causadas por disparo de armas de fogo. 2010, 36 mil. Aí pulando para 2015, 5 anos depois, 41 mil. 2018, se manteve 41 mil. 2019, 29 mil. Então teve uma queda. Aí tem outra informação aqui, diz que o registro de novas armas... Esse argumento é muito explorado pelo presidente da República, que fala o seguinte, olha, eu flexibilizei o uso das armas e nem por isso aumentou a letalidade. Pelo contrário, caiu mais 10 mil. É um outro argumento que ele usa, né, para poder rebater a questão do acesso às armas. Ele fala, olha, o acesso às armas não significou aumento da violência. É um argumento que ele usa. Por quê? Porque nós diminuímos mais de 10 mil mortes no Brasil de um ano para outro só com essa flexibilidade. É um argumento dele, falando que concordo ou que discordo, mas é um argumento que ele usa. Sim, até a fonte aqui é do Ministério da Saúde. Aí tem aqui outro dado que diz, segundo o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, diz que o registro de novas armas cresceu 252% no Brasil, que é esse argumento aí utilizado pelo presidente, diz que o país tem cerca de 800 mil registros ativos de armas. Aí o Paulo Serra está dizendo o seguinte, o Uruguai é livre, o uso de arma e tem o menor índice de assassinato. Isso. E aí outro argumento muito usado é que bandido não registra arma. Também é outro argumento muito usado. Bem, vamos aos argumentos. Isso passa por uma sociedade uruguaia, sociedade de apenas 3 milhões de pessoas, dominantemente urbana, que mora ao redor de Montevidéu ali. População rural bem pequena, população com instrução educacional elevadíssima. Se fôssemos ver os índices de instrução educacional, nós vamos ver que quanto maior a instrução educacional, menor é os óbitos provocados pelas armas. Então, se pegássemos, depurar esses dados aí de torno de 29 no ano passado, pelo arma de fogo, a maior parte ocorreu, né? E é desproporcional ao percentual de habitantes, mas a maior parte ocorreu entre as pessoas de classes mais baixas. Então, quanto maior a escolaridade, a tendência é ter menos letalidade com as armas. Então, no caso do Uruguai, que a arma é liberada, lá morre pouco, não é porque as pessoas têm arma, morrem pouco porque a população tem uma instrução educacional, coisa que no Brasil nós não temos. Então, como no Brasil a instrução educacional ela é precária, podemos assim dizer, certo? Ela é sofrível em muitos estados, muitos lugares, então isso causa uma letalidade maior. E aí sim, tem mais violência, mais óbitos, e aí acaba tendo as tragédias humanas aí, que nós temos. Ok. A Moreira diz que, já que no referendo que teve sobre o desarmamento, o brasileiro votou por continuar armado? Ela está fazendo menção aí a um plebiscito, não foi um referendo, foi um plebiscito que o governo fez em 2003, no governo de Lula ainda. Sempre o pessoal que defende as armas defende, puxa a língua em relação a isso. Em 2003, o presidente Lula, então, recém-empossado presidente Lula, ele criou um plebiscito para ver se os brasileiros queriam ou não, né, ter acesso às armas. E por incrível que pareça, 63 ponto alguma coisa, vou arredondar aqui os dados, 64% das pessoas na época votaram para a venda de armas ser liberada no Brasil. Para nós civis, né? Nós civis, nós não militares, né? Só que mesmo com esse plebiscito, em que a população na época
votou pela compra, né, de armas, o governo ele acabou não cumprindo, né, as regras do plebiscito e acabou não executando isso aí. Então, tanto é que postergou nos dois governos de Lula, no governo de Dilma, né, um governo e meio de Dilma, no governo de Michel Temer, e só agora que houve essa flexibilidade. Porque o governo entendia, né, a ideia ideológica do governo de Lula era que mais armas significaria mais violência. Então, a população já tínhamos uma guerra do Vietnã a cada ano no Brasil aqui, e aí nós, se liberasse as armas, teríamos mais violência. Esse era o argumento que o presidente Lula usava. Então, por conta disso, mesmo tendo um plebiscito, ele acabou não executando, né, o que o plebiscito dizia que era vender as armas. Ok, temos aqui o Dorileu que diz: cada vez mais eu tenho certeza que as armas não devem ser liberadas. É a posição aqui do Lu Dorileu. E muita gente defende essa ideia mesmo. Olha, não deve-se, né, liberar as armas, porque a fiscalização no Brasil é uma fiscalização precária. E seria muito difícil conseguir aí monitorar o deslocamento dessas armas pelo Brasil. Lembrando que a maior parte das armas da bandidagem, vamos chamar assim, né, da bandidagem, são as armas que vêm das fronteiras secas do Brasil, né? Fronteira da Bolívia, fronteira do Paraguai, e adentra grande parte da munição das armas ilegais no país. Então, o Brasil realmente, sim, tem uma grande quantidade de pessoas com armas ilegais. Okay? Assis é um militar aí, amigo nosso, de longa data, né? Márcio Assis. Um abraço aí, certo, Márcio? Vamos lá. Ok, considerações finais. Já acabou. Rapidão, né? Mas vamos lá. Nós temos, então, esse tema que é polêmico, né? Acesso ou não às armas. É um tema muito polêmico. Tem muita gente que argumenta, né, a favor, outros argumentam contra, né? O fato é que as armas, vou pegar o meu exemplo prático particular, né? Na minha posição, eu não teria uma arma em casa. Por quê? Porque eu não tenho facilidade no manuseio dela. Certo? Já vi, já olhei, eu acho até bonito, legal, acho muito legal, muito bonita, né? Mas eu não teria facilidade no manuseio. E numa eventualidade de um assalto, eu não sei se teria estabilidade emocional para poder aí contrapor aí um eventual humilhante, né? Em relação aí a usar a arma. Não saberia usar, se estaria defendendo minha família, colocando mais em risco. Mas essa é uma posição particular minha. Tem pessoas que não. Elas atiram muito bem, certo? Dona Lulu, por exemplo, aqui em casa, ela atira muito bem. Né? As armas do avô dela, ela atirava muito bem, pelo menos, né? Então, o que acontece? Aí talvez uma pessoa que tem uma família que tem um treinamento especial, tem um equilíbrio, né? Um autocontrole, que foi a palavra que você usou aí, né? Um autocontrole maior, aí sim, nesses casos, talvez aí traria segurança. No meu caso particular, acredito que não traria segurança, por isso que eu abdico dessa possibilidade de ter arma em casa, de comprar uma arma, de adquirir uma arma. Não posso dizer que não vá ter no futuro, mas você tem que ter um treinamento muito adequado, né? Uma conscientização de toda a minha família para poder colocar uma arma dentro da minha casa. Por quê? Porque eu tenho meninos e eles poderiam aí colocar em risco a sua vida e a vida dos outros da família com esse acesso às armas. Ok, então, e mais agradecer às pessoas que estão nos vendo e ouvindo aqui, né? Muita gente está aqui conosco, né? Quero agradecer a todos e, claro, se você tem mais um tema aí, né, pipocando, manda para nós aí no inbox, né? Manda aí um recadinho no WhatsApp, manda aí, porque nós vamos aí sempre estar falando um assunto relevante para a nossa sociedade aqui às terças-feiras, 18 horas. Beleza? Então, muito obrigado, professor Franks, pela participação e a todos que comentaram, perguntaram, curtiram.
a nossa prosa franca de hoje. Lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, horário de Mato Grosso, e 19 horas, horário de Brasília, nós temos aqui a nossa prosa franca, um tema relevante e atual para todos nós. E no mais, deixo um abraço a todos. O Paulo Sérgio comentou aqui, Bolsonaro tem razão, o comentário dele, a defesa dele. Bolsonaro. No mais, muito obrigado, pessoal. Até mais, professor Um abraço. Até a nossa próxima prosa franca. Tchau, tchau. Nossa live com o tema acesso às armas de fogo no Brasil. Boa noite, professor Franks. Boa noite a todos. Tudo jóia? Tudo bom? Prazer estar novamente. Mais uma live, né? Falando um pouquinho da conversa franca, né? Sempre às terças-feiras, às 18 horas, né? É um motivo ímpar estarmos aqui novamente para trocarmos uma ideia, né? Um pouquinho, né? Sobre alguns temas relevantes na nossa sociedade. E essa semana, mais um tema assim bem relevante, né? Bem atual do que vem acontecendo aí na nossa cidade e no Brasil e no mundo, né? Que é a questão das armas, não é verdade? Ok, então o tema é o acesso às armas de fogo no Brasil. Mas antes eu gostaria, professor Franks, que você falasse sobre o acesso às armas de fogo nos Estados Unidos, que já tem tem mais caminho percorrido, e também o acesso aos brasileiros. Ah, sim. Beleza. Só, primeiramente, vamos diferenciar o que é porte de arma e o que é posse de arma, né? Tem essa diferenciação, que ela é importante para a gente tentar entender um pouquinho sobre esse assunto, né? Bem, posse de arma é o direito de eu possuir, de ter o direito de ter uma arma registrada, né, em meu nome. Então, isso é posse de arma. Porte é poder portar ela, ou seja, no meu caminhar, no meu trabalho, no meu passeio, né? Então, o porte nada mais é que a permissão para eu andar armado. Então, nos Estados Unidos, eles têm... É claro que a legislação americana ela é bem libertária nesse sentido, porque tem a Constituição americana, com as normas gerais, e cada estado norte-americano ele tem autonomia para fazer as suas mudanças, suas objeções, seus acréscimos na lei. Então, ele pode fazer, naturalmente, trabalhar com... diferenciado de um estado para outro. Mas, em via de regra, os estados americanos, eles liberam a posse de armas. As pessoas têm arma em casa. A maior parte dos Estados Unidos, dos cidadãos norte-americanos, tem arma em casa. Então, isso é fato lá. O porte de arma, ele é liberado em vários estados norte-americanos. Mas por que lá é assim? Por que lá é liberado, é bem mais fácil, né? Bem, é porque quando fundou a nação, o país, né, o Estado norte-americano, eles resolveram armar a população para poder manter a independência do país. E esse armamento, ele se estendeu pelos séculos e até nossos dias. Então, o norte-americano vê que andar armado faz parte da sua segurança, ele está ajudando o seu país numa eventualidade. Então, esse é um grande argumento. É por isso que você vai encontrar nas grandes lojas, departamentos dos Estados Unidos, né? Você vai encontrar lá uma área reservada, nas grandes hipermercados americanos, uma área reservada que você vai encontrar ali algumas armas expostas para o comércio. Eu vi pela televisão, né? Mas nunca vi pessoalmente armas de grosso calibre, né? Submetralhadoras, espingardas, com alto poder de letalidade. 12 e assim por diante. Isso eu nunca vi lá, pessoalmente. Mas eu já vi nas lojas americanas esses revólveres, essas pistolas, né? Elas são aí usadas ou vendidas, né, no comércio aí, nos supermercados norte-americanos. Então o americano ele tem essa arma, e essa arma para ele faz parte da defesa, né, dele, e ele está ajudando o seu país. Esse é o conceito que eles têm. No Brasil já não é assim. No Brasil, nós temos a arma, certo, como um objeto que é propenso a levar a pessoa ao crime. Então, quando o americano vê
a arma, ele vê a arma como proteção para si e para a nação, para o Estado, né? Quando o brasileiro vê a arma, ele vê a arma na conotação, na ideia, né, da ação de um crime. Então essa é a diferença sociológica, né, da visão norte-americana, da visão que os brasileiros têm, né, em relação aí ao acesso às armas, ok? Ok, pessoal, já deixa aqui a sua pergunta, seu comentário, para que o professor Frank possa... O professor Kleber, amigo nosso, professor Kleber, um abraço, professor Kleber Pinho, né? Grande professor de Direito Constitucional aqui da nossa cidade. Muito obrigado por estar conosco aí, professor. Temos aqui outras pessoas que entraram. Françoíses, Lohane entrou também, Nel Moreira, Françoíses e outras pessoas. Deixa aqui a sua curtida, seu coraçãozinho, aproveita e compartilhe com as pessoas. Para a nossa prosa franca, o tempo passa muito rápido. Já que você mencionou aí sobre questão de porte, posse de armas, sobre a visão sociológica dos americanos e também dos brasileiros, quais seriam as vantagens e desvantagens de se ter aí o porte e a posse de arma? Bem, aí é uma briga, assim, enorme, né? Então, aí pessoas, se abríssemos o espaço aqui, muita gente ia defender a favor, outros iam uma porrada falar contra, né? O acesso a essas armas no Brasil, né? Bem, um argumento muito forte para quem defende o acesso mais flexível, não é o acesso ilimitado, mas o acesso mais flexível das armas no Brasil, é que a pessoa, o acesso às armas facilitado irá, né, ajudar a pessoa na força de segurança do país, ou da cidade, do estado. Ou seja, seria tipo um braço, certo? Para poder defender-se e defender o estado de um eventual aí, ataque terrorista, de um eventual assalto, de um eventual pessoa nas ruas aí, de posse dessas armas aí ilegais. Então, um argumento muito forte olha, quando eu estou armado, eu tenho uma defesa pessoal maior. Estou me defendendo, mas estou ajudando a defender a segurança pública contra os eventuais meliantes, né, aí da rua, né? Agora, contrapondo esse argumento, nós temos que muitas vezes a pessoa, quando ela tem, várias vezes, os jornais já noticiaram isso, a pessoa vai tentar se defender ou defender o outro, né? E infelizmente acaba tendo dano maior, certo? Perdendo a vida, porque se o ladrão está ali, eventualmente, com a arma, né? E alguém sacou da arma, a pessoa que sacou a arma vira automaticamente o alvo do bandido. E aí, infelizmente, aí, nem todo mundo é treinado e acaba tendo aí óbitos de pessoas de bem. Então, esse argumento ele é refutado de defesa pessoal, ele é refutado porque nós temos um índice muito grande de pessoas que, ao tentar defender-se, acabam aí provocando a letalidade, não só a si, mas também aos outros próximos a ele. Então, é um argumento, existe um a favor, existe um contra, né? Um outro argumento muito usado pelos que defendem armas, fala o seguinte: olha, se eu uso armas, se um cidadão de bem usa arma em casa, o ladrão vai ficar mais receoso em entrar na casa. Olha, porque vai que a pessoa está armada dentro da casa. Então, como o ladrão ele vai ficar receoso em relação a isso, então as pessoas falam assim: nossa, então eu vou aí podemos ter dessa família alguém armado. Então, quem defende as armas fala o quê? A pessoa armada geraria uma dúvida no ladrão, e o ladrão não entraria nas casas, ou teria um receio de entrar nas casas. Já os que são contra falam o seguinte: olha, se o ladrão porventura adentrar, ele vai tomar a sua arma e eventualmente usar a sua arma para outros crimes, ou contra si próprio. Ou seja, porque se uma pessoa tem um acesso à sua casa, infelizmente, um ladrão na sua casa, ele revirar a sua casa, achou uma arma, a chance dele atentar contra a vida das pessoas da casa é maior. Por quê? Porque está sendo uma ameaça
para ele. Ou seja, também tem argumento a favor, também tem um argumento que refuta isso aí, né? Um outro argumento, né, dos que são contra as armas é mais armas quer dizer mais crimes. E aí eles argumentam que muitas vezes as pessoas usam as armas, né, para cometer crimes, assim, crimes passionais. E aí tem um estudo da sociologia que provoca do feminicídio, é que o feminicídio ele é maior nas casas que tem arma, nas famílias que têm arma em casa. Então, olha só, quem tem arma em casa, né, tem um índice maior de feminicídio que não tem arma em casa. Ou seja, muita gente defende a não armas em casa, não a posse, muito menos ao porte, né, de armas, porque as armas são relacionadas a feminicídio. E, claro, infelizmente, também estamos propensos a muitos acidentes ou incidentes, né, fatais. E aí, nós estamos aqui de Cuiabá, todos ficamos assim, horrorizados com uma notícia em que, pouco mais de uma semana atrás, né, uma adolescente acabou por acidente ou não, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas vamos falar, dizer o que está nos jornais, né, por um acidente, acabou atentando, né, com um acidente com a arma carregada, acabou atentando e a arma fatalmente pegou a face da outra amiga e a amiga de 14 anos veio a falecer. Isso foi há menos de 10 dias atrás e recentemente, ontem também, uma outra arma, né, deixou a mostra numa casa. Infelizmente, uma criança de 1 ano e uns quebradinhos, aí, 1 ano e meio aproximadamente, também perdeu a vida. Ou seja, esses acidentes ocorrem em casas que têm armas. E aí eles defendem a não ter armas em casa. Por quê? Porque está mais propenso a esse tipo de acidente. Agora, quem defende as armas já usa um outro argumento. Fala, olha, eu tenho direito ao consumo. O consumo é meu. O consumo é meu. Eu consumo o que eu quiser. E o Estado não pode interferir no meu consumo. Não pode ser se é o que eu devo ou que eu não devo consumir. Por quê? Porque, segundo as ideias liberais, protestantes, liberais, né, que fundaram, por exemplo, a nação norte-americana, falam, olha, o Estado não pode, certo, arbitrar sobre o consumo das pessoas. Então, se a pessoa ela quer consumir uma arma, quer ter uma arma, o Estado não pode aí fazer nenhuma objeção em relação a isso. Certo? Então, são argumentos a favor, argumentos contra, né? Uma outra relação sociológica que nós temos é que muita gente fala assim, olha, as armas vão diminuir a violência e a criminalidade. Não há nenhum lugar no Brasil com estudo em que mais armas temos menos violências. Pelo contrário, né? Os que são contra as armas falam o seguinte, mais armas, mais violência. Mais armas, mais pessoas disponíveis para ter armas e, infelizmente, aí, né, podendo provocar aí o óbito de mais pessoas. Então, esses são os argumentos, né, que usam a favor, claro, e contra o acesso às armas no Brasil. Né? Agora, um detalhe que eu ia me esquecendo, né? Qualquer pessoa, né? Opa, aqui. O celular está caindo aqui do computador. Certo? Qualquer pessoa, ela pode ter, né? O Brasil recentemente aí flexibilizou um pouquinho a questão do acesso às armas, né? Ele pode tocar aí numa próxima live ou até nesta mesma a posteriori, tá bom? Vai a pergunta sua aí. Ok, então deixa aqui seu comentário, sua pergunta, que o tempo, já chegamos à metade do Prosa Franca. O Nel Moreira está dizendo o seguinte, será que lá, referido aos Estados Unidos, não há um respeito maior à soberania popular, pois em sua Constituição diz que todo poder emana do povo, similar ao que tem na nossa aqui no artigo 1º, parágrafo único, né? Lá a maioria é a favor do livre armamento, já aqui no Brasil não há esse respeito, é uma indagação dela. Nós temos assim, no Brasil realmente o poder emana do povo e muita gente fala o seguinte, olha, o Estado não pode arbitrar sobre isso e tem um argumento assim bem complementar ao argumento que ele usou aí, é o seguinte, com mais pessoas armadas, os governos de linhas ditatoriais, eles teriam mais dificuldade em tomar o poder, porque ele teria uma população armada
iria atentar contra eventuais ditaduras. É um argumento muito forte usado, né, para que os que defendem armas e democracia falam, olha, as armas colaboram para a democracia. Porque quanto mais armas a população tiver acesso, eventualmente um governo que queira, né, tomar o poder, ele não vai conseguir tomar o poder porque a população está armada. Então um grande obstáculo às eventuais ditaduras. É um argumento usado aí para os que defendem armas, né? Inclusive esse argumento é usado pelo presidente para poder flexibilizar. Falar, olha, se eu fosse ditador, eu não ia dar arma para o povo, eu ia desarmar o povo, como querem. Quer dizer, é um argumento que ele usa. Não sei se o argumento que ele usa é correto ou é incorreto, mas é um argumento que ele defende, né, para poder flexibilizar o uso de armas. Ok, tem mais algumas pessoas que entraram aqui. Daniel, Ari, Vivi Porto, Gilmara, Cris, Julia Almeida, Filinto, Paulo César, Ateliê da Magali e outras pessoas. Temos aqui algumas perguntas. A Cris diz aqui, em Cuiabá, uma adolescente tirou a vida, né, de uma amiga, acidentalmente, foi mencionado aqui. Em outros países, tem restrição quanto à guarda ou algo parecido? Acho que a questão está ligada ao cuidado, né, ao zelo, principalmente os pais, né, professor Francis? O problema é onde guardar isso, né? E hoje as crianças elas têm um acesso muito fácil, que elas descobrem um monte de coisa dentro da casa, coisa que você menos imagina, né, pessoal? As crianças acabam aí descobrindo. E aí o problema é onde guardar e como manusear, e como explicar para o filho, né, do poder de fogo que tem uma arma. Então esse tipo de conversa, ele é muito sensível de cada família, porque cabe aos pais essa orientação em não pegar, não mexer, né, não manusear esse tipo de equipamento, porque é um equipamento perigoso e não deve ser trabalhado com crianças perto, não pode ter aí só jovens mexendo, tem que ter um adulto, né? Tanto é verdade que recente aconteceu porque eles estavam sós num quarto, pelo que tendo esse incidente que provocou aí um acidente, uma tragédia, na verdade, certo? Não tem como a gente mensurar essa perda, a dor dessa perda, né? E também os pais, a vida da outra. Por quê? Porque vai estar carregado o resto da vida aí, né? Com esse problema aí psíquico que vai ocasionar nela, né? Que é esse problema de tirar atentado contra a vida da amiga, né? Agora, um detalhe a mais aqui é que quando as pessoas falam assim, mas no Brasil agora o presidente Bolsonaro flexibilizou as armas, né? Bem, eu posso ter armas à vontade no Brasil? Não. Eu posso ter até 6 armas. Pô, 6 é muito, né? Para mim também eu acho que é muito, mas eu tenho até 6 armas, né? Agora, quais são os requisitos para a pessoa ter essas armas? Não é qualquer pessoa. Ela tem, por exemplo, ter pelo menos 25 anos, residência fixa, né? Ele não deve ter problemas na Polícia Federal, não pode ter lá respondendo um processo da Polícia Federal. Ele não pode estar respondendo processo em nenhum lugar, não é? Nenhuma esfera judicial, né? Ele pode estar respondendo, né? Ele tem que ter residência fixa, está trabalhando, né? Ele tem que ter um laudo, né? Um laudo de capacidade psíquica, né? E também de capacidade técnica, ou seja, tem que ser capacitado tecnicamente e do ponto de vista psíquico, porque quantas vezes nós, pessoas comuns, né? Andando na rua, ganhamos uma fechada, alguém falou um desaforo para cada um de nós, a vontade que dá é pegar um revólver e sair atirando de cima para baixo. Um dia de fúria, não é verdade? Todos nós já tivemos no nosso íntimo, esse dia de fúria. Agora, se tivéssemos com armas, né? A tendência é termos o quê? Uma letalidade maior. Então, os que defendem a arma falam, não, nós teríamos respeito maior no trânsito. Eu já argumento ao contrário. Teríamos uma letalidade maior porque nós somos pessoas que iramos muito fácil, infelizmente, né? E isso pode acontecer aí uma tragédia dentro das famílias, dentro da sociedade como um todo. Está ligado aí ao nosso autocontrole, a parte da inteligência emocional.
Professor Franks, eu encontrei aqui no site Metrópolis, tem alguns dados, dizendo o seguinte: mortes causadas por disparo de armas de fogo. 2010, 36 mil. Aí pulando para 2015, 5 anos depois, 41 mil. 2018, se manteve 41 mil. 2019, 29 mil. Então teve uma queda. Aí tem outra informação aqui, diz que o registro de novas armas... Esse argumento é muito explorado pelo presidente da República, que fala o seguinte: olha, eu flexibilizei o uso das armas e nem por isso aumentou a letalidade. Pelo contrário, caiu mais 10 mil. É um outro argumento que ele usa, né, para poder rebater a questão do acesso às armas. Ele fala, olha, o acesso às armas não significou aumento da violência. É um argumento que ele usa. Por quê? Porque nós diminuímos mais de 10 mil mortes no Brasil de um ano para outro só com essa flexibilidade. É o argumento dele. Falou que concorda ou que discorda, mas é um argumento que ele usa. Sim, até a fonte aqui é do Ministério da Saúde. Aí tem aqui outro dado que diz, segundo o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, diz que o registro de novas armas cresceu 252% no Brasil, que é esse argumento aí utilizado pelo presidente. Diz que o país tem cerca de 800 mil registros ativos de armas. Aí o Paulo Serra está dizendo o seguinte: o Uruguai é livre, o uso de arma tem o menor índice de assassinato. Isso. E aí outro argumento muito usado é que bandido não registra arma. Também é outro argumento muito usado. Bem, vamos aos argumentos. Isso passa por uma sociedade uruguaia, sociedade de apenas 3 milhões de pessoas, dominantemente urbana, que mora ao redor de Montevidéu ali. População rural bem pequena, população com instrução educacional elevadíssima. Se fôssemos ver os índices de instrução educacional, nós vamos ver que quanto maior a instrução educacional, menor os óbitos provocados pelas armas. Então, se pegássemos, depurar esses dados aí de torno de 29 minutos no ano passado, pelo arma de fogo, a maior parte ocorreu, né? E é desproporcional ao percentual de habitantes, mas a maior parte ocorreu entre as pessoas de classes mais baixas. Então, quanto maior a escolaridade, a tendência é termos menos letalidade com as armas. Então, no caso do Uruguai, que a arma é liberada, lá morre pouco, não é porque as pessoas têm arma, morrem pouco porque a população tem uma instrução educacional, coisa que no Brasil nós não temos. Então, como no Brasil a instrução educacional ela é precária, podemos assim dizer, né? Certo? Ela é sofrível em muitos estados, muitos lugares, então isso causa uma letalidade maior. E aí sim, tem mais violência, mais óbitos, e aí acaba tendo as tragédias humanas aí, que nós temos. Ok. A Moreira diz que, já que no referendo que teve sobre o desarmamento, o brasileiro votou por continuar armado? Ela está fazendo menção aí a um plebiscito, não foi um referendo, foi um plebiscito que o governo fez em 2003, no governo de Lula ainda. Sempre o pessoal que defende as armas defende, puxa a língua em relação a isso. Em 2003, o presidente Lula, era então recém-empossado presidente Lula, ele criou um plebiscito para ver se os brasileiros queriam ou não, né, ter acesso às armas. E por incrível que pareça, 63 pontos, alguma coisa, vou arredondar aqui os dados, 64% das pessoas, na época, votaram para a venda de armas ser liberada no Brasil. Para nós civis, né? Nós civis, nós não militares, né? Só que mesmo com esse plebiscito, em que a população, na época, votou pela compra, né, de armas, o governo ele acabou não cumprindo, né, as regras do plebiscito e acabou não executando isso aí. Então, tanto é que postergou nos 2 governos de Lula, no governo de Dilma, né, um governo e meio de Dilma, no governo de Michel Temer, e só agora que houve essa flexibilidade. Porque o governo entendia, né, a ideia ideológica do governo de Lula era que mais armas significaria mais violência. Então, a população já tínhamos uma guerra do Vietnã cada ano no Brasil aqui, e aí nós, se liberasse as armas, teríamos mais violência. Esse era o argumento que o
presidente Lula usava. Então, por conta disso, mesmo tendo um plebiscito, ele acabou não executando, né, o que o plebiscito dizia, que era vender as armas. Ok, temos aqui o Dorileu, que diz: cada vez mais eu tenho certeza que as armas não devem ser liberadas. É a posição aqui do Lu Dorileu. E muita gente defende essa ideia mesmo. Olha, não deve se, né, liberar as armas, porque a fiscalização no Brasil é uma fiscalização precária. E seria muito difícil conseguir aí monitorar o deslocamento dessas armas pelo Brasil. Lembrando que a maior parte das armas da bandidagem, vamos chamar assim, né, da bandidagem, são as armas que vêm das fronteiras secas do Brasil, né? Fronteira da Bolívia, fronteira do Paraguai, e adentra grande parte da munição das armas ilegais no país. Então, o Brasil realmente, sim, tem uma grande quantidade de pessoas com armas ilegais. Okay? Assis é um militar aí, amigo nosso, de longa data, né? Márcio Assis. Um abraço aí, certo, Márcio? Vamos lá. Ok, considerações finais. Já acabou. Rapidão, né? Mas vamos lá. Nós temos, então, esse tema que é polêmico, né? Acesso ou não às armas. É um tema muito polêmico. Tem muita gente que argumenta, né, a favor, outros argumentam contra, né? O fato é que as armas, vou pegar o meu exemplo prático particular, né? Na minha posição, eu não teria uma arma em casa. Por quê? Porque eu não tenho facilidade no manuseio dela. Certo? Já vi, já olhei, eu acho até bonito, legal, acho muito legal, muito bonita, né? Mas eu não teria facilidade no manuseio. E numa eventualidade de um assalto, eu não sei se teria estabilidade emocional para poder aí contrapor aí um eventual meliante, né? Em relação aí a usar a arma. Não saberia usar, se eu estaria defendendo minha família, colocando mais em risco. Mas essa é uma posição particular minha. Tem pessoas que não. Elas atiram muito bem, certo? Dona Lulu, por exemplo, aqui em casa, ela atira muito bem. Né? As armas do avô dela, ela atirava muito bem, pelo menos, né? Então, o que acontece? Aí talvez uma pessoa que tem uma família que tem um treinamento especial, tem um equilíbrio, né? Um autocontrole, que foi a palavra que você usou aí, né? Um autocontrole maior, aí sim, nesses casos, talvez aí traria segurança. No meu caso particular, acredito que não traria segurança, por isso que eu abdico dessa possibilidade de ter arma em casa, de comprar uma arma, de adquirir uma arma. Não posso dizer que não vá ter no futuro, mas tem que ter um treinamento muito adequado, né? Uma conscientização de toda a minha família para poder colocar uma arma dentro da minha casa. Por quê? Porque eu tenho meninos e eles poderiam aí colocar em risco a sua vida e a vida dos outros da família com esse acesso às armas. Ok, então, e mais agradecer às pessoas que estão nos vendo e ouvindo aqui, né? Muita gente está aqui conosco, né? Quero agradecer a todos e, claro, se você tem mais um tema aí, né, pipocando, manda para nós aí no inbox, né? Manda aí um recadinho no WhatsApp, manda aí, porque nós vamos aí sempre estar falando um assunto relevante para a nossa sociedade aqui às terças-feiras, 18 horas. Beleza? Então, muito obrigado, professor Franks, pela participação e a todos que comentaram, perguntaram, curtiram a nossa prosa franca de hoje. Lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, horário de Mato Grosso, e 19 horas, horário de Brasília, nós temos aqui a nossa prosa franca, um tema relevante e atual para todos nós. E no mais, deixo um abraço a todos. O Paulo Sérgio comentou aqui: Bolsonaro tem razão. Comentário dele, a defesa dele. Bolsonaro. No mais, muito obrigado, pessoal. Até mais, professor Frank. Até mais. Até a nossa próxima prosa franca. Tchau, tchau.